Uma boa noite a todos. Vamos dar início à nossa atividade, lendo do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Mediante uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. E mais, este estudo, ampara-nos para que possamos colocar em prática as reflexões que faremos acerca desses primeiros cristãos que se envolviam amorosamente com a causa, e que nós possamos, Senhor, nos envolver com todo o amor na causa espírita cristã. Ampara-nos para que possamos prosseguir cada vez mais conscientes e confiantes no amanhã melhor para toda a humanidade. Se conosco hoje e sempre, Senhor. Nós vamos continuar com as virtudes e os vícios dos personagens de Emmanuel. Nós estamos estudando as virtudes de Célia, irmão Marinho, em 50 anos depois, e vamos dar continuidade às reflexões sobre o reencontro de Célia com o seu pai. O seu pai, Ovídio Lúcio, que tinha 10 anos antes expulsado ela de casa, e ela acabou se tomando a personalidade de irmão Marinho e se tornou um verdadeiro apóstolo cristão. E Ovídio Lúcio, o pai de Célia, vai até ela para receber o alento que um amigo dele havia recebido com o chamado irmão Marinho, que é a sua própria filha. Então, nós vamos ver no nosso encontro de hoje, a Célia reencontra o seu pai, a segunda parte das nossas reflexões. A poucos passos, a figura esbelta e delicada do irmão dos infortunados e aflitos, que lhe falava ao coração com maravilhosa suavidade. Aqui o Ovídio Lúcio, que foi de Roma até Alexandria, ele chega próximo do horário que Célia fazia a pregação do Evangelho. E ele senta lá junto com os outros e ouve a sua filha falar sobre o Evangelho de Jesus. A Ovídio Lúcio pareceu-lhe que fora transportado a um país misterioso, cheio de figuras apostólicas, e sentia-se entre aqueles crentes anônimos na posse de um bem-estar indizível. Desde a dolorosa desencarnação da companheira,
Tinha o espírito mergulhado num véu de amarguras atrozes. Nunca mais desfrutara a tranquilidade íntima sob o peso de suas angústias pungentes. Entretanto, os ensinamentos do irmão Marinho, suas considerações e suas preces proporcionavam-lhe intraduzível esperança. Figurou-se-lhe que bastava aquele instante breve para que pudesse reerguer a confiança no futuro espiritual pleno de realidades divinas. Então nós vimos a morte de Alba Lucínia, esposa de Elvídio Lúcius, mãe de Célia, todo o processo que que foi instrumento da calúnia, que Célia tomou o lugar da sua mãe para evitar males maiores. E após a declaração de Atéria, que nós vimos no encontro passado, a Alba Lucínia adoeceu e teve provavelmente um AVC, um acidente vascular cerebral, chamado derrame cerebral, e morreu alguns dias depois da confissão de Atéria. E desde esse instante, Elvídio Lúcius nunca mais teve paz, porque ele percebeu o mal que ele tinha feito ao expulsar a filha de casa. Ele procurou a filha dele por toda a Itália e agora estava diante da filha sem saber que estava diante de Célia. E ela que estava lhe confortando com as verdades do cristianismo. Sem poder explicar a causa da sua emotividade, começou a chorar silenciosamente, como se somente naquele instante houvesse afeiçoado de fato o coração as belezas imensas do cristianismo. Então, o Elvídio Lúcius, ele já sabia do cristianismo, porque a sua filha era cristã desde adolescente, mas ele nunca se afeiçoou ao cristianismo. E a dor e o sofrimento fez com que ele percebesse, nesse momento, com as pregações de Célia, as belezas imensas do cristianismo, como diz Emmanuel. Terminadas as interpretações e as preces do dia, enquanto a multidão se retirava comovida, Célia deixara-se ficar no mesmo ponto, sem saber que norma adotar naquelas circunstâncias. Então ela ficou em dúvida se ela dizia quem ela era ou não. No íntimo, contudo, agradecia a Deus a graça sublime de surpreender o espírito paterno tocado de luzes divinas, suplicando ao Senhor permitisse ao seu coração filial receber a necessária inspiração dos seus augustos mensageiros. Na quase imobilidade de suas conjecturas, naquele momento grave do seu destino, foi despertada pela voz de Elvídio Lúcius, que se aproximara, exclamando: Irmão Marinho, sou o pecador desencantado do mundo, que vem até aqui atraído por vossas virtudes sacrossantas. Venho de longe, bastou um momento de contato com a vossa palavra e ensinamentos para que me reconfortasse um pouco, experimentando mais fé e mais esperança. Desejava falar-vos, a noite, contudo, não tarda e temo aborrecer-vos. A humildade dolorida daquelas palavras dera à jovem cristã uma ideia perfeita de todos os tormentos que haviam aniquilado o coração paterno. Elvídio Lúcius já não apresentava aquele porte ereto e firme que o caracterizava como legítimo cidadão do Império e da sua época.
Os lábios tranquilos de outrora ajustavam-se num rito de tristeza e angústias indefiníveis. Então, aqui ela constata o quanto a dor, o sofrimento tinha mudado o seu pai, que aquele orgulho, toda a característica do patrício, do romano, né, ele muito rico e trazia um orgulho de raça muito grande, que levou a Nestório e Ciro à morte, como nós vimos no primeiro módulo deste livro, e agora está aí diante dela, praticamente uma sombra daquilo que ele foi no passado. Sofrimento gerando todo um processo de humildação do orgulho, de amansamento da rebeldia que ele trazia em si mesmo. Os cabelos estavam completamente brancos, como se o inverno implacável e rijo lhe houvesse despejado na cabeça um punhado de neve indestrutível. Os olhos, aqueles olhos que tantas vezes lhe patentearam uma energia impulsiva e orgulhosa, eram agora melancólicos, espraiando-se com humildade sincera por toda parte, ou dirigindo-se com expressões súplices para o alto, como se de há muito estivessem mergulhados nas mais angustiosas rogativas. Célia compreendeu que uma tempestade dolorosa e inflexível havia desabado sobre a alma paterna para que se pudesse realizar aquela metamorfose. Meu amigo murmurou de olhos úmidos: rogo a Deus que se não dissipe as vossas impressões primeiras, e é em seu nome que vos ofereço a minha choupana humilde. Se vos apraz, ficai comigo, pois terei grande júbilo com a vossa presença generosa. Ovidio Lúcio aceitou o delicado oferecimento, enxugando uma lágrima. E foi com enorme surpresa que reparou no casebre onde vivia, conformado, o irmão dos infelizes. Em poucos instantes, o irmão Marinho arranjou-lhe um leito humilde e limpo, obrigando-o a repousar. Guardando na alma uma alegria santa, a jovem se movia de um lado para outro, e não tardou levar-se ao tribuno surpreso um caldo substancioso e um copo de leite puro, que lhe confortaram o organismo. Depois foram os remédios caseiros, manipulados por ela mesma, com satisfação intraduzível. Ela servindo ao próprio pai, mais de 10 anos se passaram, por pouco ele não a matou, mas a expulsou de casa apenas com a roupa do corpo, em torno de 10 anos antes. A noite caíra de todo com seu cortejo de sombras, quando o irmão Marinho se assentou à frente da hóspede, encantado e comovido com tantas provas de carinhoso desvelo. Falar então de Jesus, do Evangelho, casando harmônicas as opiniões e os conceitos do Cordeiro de Deus e da exemplificação de sua vida. De vez em quando, o tribuno contemplava o interlocutor com mais acentuado interesse, guardando a impressão de que o conhecera alhures. Então, o Ovídio, de alguma forma, estava reconhecendo Célia, mas como ela estava com roupa masculina e, claro, mudou nesses mais de 10 anos, que foi muito sofrido para ela estava bem diferente da jovem de 18 anos
que foi expulsa de casa anos antes. Por fim, dentro do profundo bem-estar que sentia renascer-lhe no íntimo, Elvídio Lúcio ponderou: cheguei ao cristianismo qual náufrago, após as mais ásperas derrotas do mundo. Sinto que o Divino Mestre endereçou à minha alma todos os apelos suaves da sua misericórdia. No entanto, eu estava surdo e cego no âmbito de lamentáveis desvarios. Aqui, Emmanuel relata uma constatação muito interessante. Elvídio Lúcio reconhecendo que desde o primeiro momento, quando Célia se converte ao cristianismo, por meio das reflexões que ela fez junto com Ciro, que era cristão, depois, quando Nestório se torna empregado dele, ele ganha o Nestório, que era um escravo, ganha de presente, imediatamente ele dá alforria para Nestório, e quando descobre que Nestório é cristão, ele juntamente com o sogro, envia o Nestório para a prisão e ele é martirizado no circo. Então ele constata que por várias vezes Jesus o chamou pela sua misericórdia, mas ele constata que estava surdo e cego aos convites, muito semelhante aos convites que foram feitos para Saulo de Tarso, claro que salvadas de devidas proporções, é muito semelhante, né? Só que claro que Elvídio Lúcio não estava na altura do que Saulo de Tarso já estava, em termos de evolução. Foi preciso que uma hecatombe desabasse em meu lar e sobre o meu destino, para que no flagror da tempestade destruidora conseguisse romper as muralhas que me separavam da nítida compreensão dos novos ideais florescentes para a mentalidade e o coração do mundo. Então, aqui a constatação de que somente com sofrimento é que ele humilda o seu orgulho, amansa a sua rebeldia e se converte ao amor de Jesus. Como acontece com muitas pessoas, muitos de nós. Só há uma conversão real, muitas vezes depois do sofrimento, depois de muita amargura, de muito dissabor. Jamais confiei a alguém os episódios pungentes da minha vida, mas sinto que vós, apóstolo de Jesus e seguidor do Mestre, na exemplificação do bem, podereis compreender minha existência, ajudando-me a raciocinar evangelicamente, para que cumpra os meus deveres nestes últimos dias de atividade terrena. Nunca, em parte alguma, deixei de experimentar uma tal ou qual dúvida que me desconsola. Aqui, porém, sem saber porquê, experimento uma tranquilidade desconhecida. Julgo dever e confiar em vós, como em mim mesmo. Há muito sinto necessidade de um conforto direto. E somente a vós confio as minhas chagas, na expectativa de um auxílio carinhoso e fraterno. Se isso vos faz bem, meu amigo, obtemperou a jovem, enxugando uma lágrima discreta, podeis confiar no meu coração, que rogará ao Senhor pela vossa paz espiritual em todos os transes da vida. Enquanto o irmão Marinho lhe acariciava a cabeça encanecida prematuramente, atormentado por dolorosas recordações, Elvídio Lúcio, sem saber explicar o motivo de sua confiança, começou a contar-lhe o penoso romance da sua existência.
De vez em quando a voz tornava-se abafada por uma que outra lembrança ou episódio. A cada pausa, o interlocutor comovido respondia ao seu estado da alma com essa ou aquela advertência, traindo as próprias reminiscências. Então, a história dele também era a história de Célia, pelo menos até 10 anos antes. O tribuno surpreendia-se com isso, mas atribuía o fato às faculdades divinatórias, presumíveis no apóstolo do amor e da caridade pura que tinha à sua frente. Então, Célia ouvindo a história, ela colocava pontos da história para completar o processo, e ele atribui a capacidade dela de ver o passado, de ver o futuro, e não ao fato de dela ter vivido juntamente com ele todos esses fatos. Depois de longas horas de confidência em que ambos choravam silenciosamente, Ovídio concluía: aí tem, irmão Marinho, minha história amargurada e triste. De todas as tragédias lembradas, guardo profundo remorso, mas o que mais me acabrunha é lembrar que foi um pai injusto e cruel. Então, aqui a confissão, né? Por pouco ele não a matou, só não a matou por interferência de Alba Lucínia, mas a expulsou de casa de uma forma injusta e cruel, como ele coloca aqui. Um pouco mais de calma e um pouco menos de orgulho teria chegado à verdade, afastando os gênios sinistros que pesavam sobre o meu lar e o meu destino. Relembrando esses acontecimentos, ainda hoje me sinto transportado ao dia terrível em que expulsei do coração a filha querida. Então aqui ele constata que se ele tivesse exercitado um pouco mais de calma e um pouco mais de humildade, ele conseguiria perceber a verdade, ele conseguiria descobrir o plano realizado por Cláudia e Sabina e Atéria. Mas o orgulho, a rebeldia não o permitiu descobrir a verdade somente após a confissão de Atéria que ele percebe a verdade. Desde que me certifiquei da sua inocência, procuro-a ansioso por toda parte. Parece-me, contudo, que Deus, punindo meus atos condenáveis, entregou-me aos supremos martírios morais para que eu compreendesse a extensão da falta. É por isso, irmão, que me sinto réu da justiça divina, sem consolação e sem esperança. Tenho impressão de que, para reparar meu grande crime, terei de andar como judeu errante da lenda, sem repouso e sem luz no pensamento. Aqui Ovídio Lúcio, tanto nesse parágrafo como no anterior, relata o remorso, a culpa que ele estava vivendo e o desejo da autopunição. Deus não pune nenhum dos seus filhos, mas nos convida à reparação. Mas o ser humano acostumou a se autopunir. E aqui ele fala do crime que ele havia cometido e da punição que ele estava se dando para caminhar sem repouso e sem luz do pensamento, sem consolação e sem esperança. Então, um réu que ele mesmo tinha lavrado a sentença de condenação, estava impondo para si mesmo o processo da punição. Isso não ajuda ninguém em nada, né? A vida, as leis morais da vida nos convida sempre à reparação dos nossos erros.
E a reparação sempre vai se dar por meio do exercício do auto-perdão, da autoconsciência, para que a pessoa possa, a partir da autoconsciência, do auto-perdão, reparar os erros. Só é possível reparar os erros oferecendo à vida o contrário daquilo que nós demos. Se nós agimos de uma forma orgulhosa, rebelde, somos convidados a agir de uma forma humilde, mansa de coração. E é isso que Célia vai ensinar ao seu pai. Pela minha exposição sincera e amargurada, compreendeis agora que sou um pecador desiludido de todos os remédios do mundo. Por isso resolvi apelar para a vossa bondade, a fim de me proporcionardes um lenitivo. Vós que tendes iluminado tantas almas, apiedai-vos de mim, que sou um náufrago desesperado. As lágrimas abafaram-lhe a voz. Célia também ouvia de olhos molhados, sentindo-se tocada em todas as fibras do seu coração, de filha meiga e afetuosa. Aqui a meiguice, o afeto que Célia trazia intensamente, e nesse momento ela quer oferecer tudo isso ao pai, mas ela sente que não deve se revelar nesse momento. Desejou revelar-se ao pai, beijar-lhe as mãos encarquilhadas, dizer-lhe do seu júbilo em reencontrá-lo no mesmo caminho que a conduzia para Jesus. Então ela sente vontade de se revelar que ela era filha dele, que ele tanto buscava, mas algo a impediu. Quis afirmar que o amara sempre e olvidara o passado de prantos dolorosos, a fim de poderem ambos elevar-se para o Senhor na mesma vibração de fé, mas uma força misteriosa, incoercível, paralisava-lhe o ímpeto. Nós estamos vendo neste módulo que Célia trazia a mediunidade bem aflorada. Então, muitas vezes, ela sentia essa força tanto para realizar ações efetivas, quanto para não realizar nenhuma ação, como estamos vendo aqui. Então, era o próprio avô, pai de Ovídio Lúcius, que a conduzia nessas situações. Quinéio Lúcius, que é o pai de Ovídio, avô de Célia, estava sempre ali atento àquilo que era importante ela realizar e aquilo que não era. Foi assim que murmurou carinhosamente: meu amigo, não vos entregueis de todo ao desânimo e ao abatimento. Jesus é a personificação de toda misericórdia e há de certamente confortar-vos o coração. Creamos e esperemos na sua bondade infinita. Então aqui o consolo para que ele não se entregasse ao desânimo e ao abatimento, né? Mas buscasse, porque a lei de reparação está intimamente ligada à lei de misericórdia. A misericórdia de Deus nos oferece sempre a oportunidade de reparação, e a orientação do Cristo em todo o seu apostolado, em todo o seu messianato, foi exatamente de nos ensinar a nos conectar com a lei de misericórdia e reparar os nossos erros quando cometemos erros, como foi o caso de Ovídio Lúcius. Cometeu atos realmente cruéis, principalmente com a própria Célia. Mas Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado, como ensina Jesus. Mas obtemperável Ovídio Lúcius, na sua sinceridade dolorosa: eu sou um pecador que se julga sem perdão e sem esperança.
E aí ela faz a pergunta: quem não o seria neste mundo, meu amigo? Exclamou Célia, cheia de bondade. Então não existe nenhuma pessoa que não merece o perdão e a esperança, que estão ligadas à lei de misericórdia, à lei do perdão. Porventura não seria destinada a todos os homens a lição da primeira pedra? Aqui a referência à passagem da mulher adúltera, quando Jesus fala para os fariseus que estavam prontos para apedrejar a mulher até a morte, ele diz: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Quem poderá dizer nunca errei no oceano de sombras em que vivemos? Deus é o juiz supremo e da sua misericórdia inexaurível não pode cobrar aos filhos um débito inexistente. Se vossa filha sofreu, houve em tudo uma lei de provações que se cumpriu conforme com a sabedoria divina. Aqui uma constatação: se Célia não devia nada na atual existência, no passado espiritual, muito provavelmente, ela também agiu de forma injusta e cruel e estava reparando um débito para com a sua própria consciência. Ninguém sofre nada de forma injusta, porque não existe injustiça do ponto de vista divino. Existem injustiças humanas. O Ovídio Lúcio foi muito injusto com a sua filha quando a expulsou de casa. Mas Célia não foi injustiçada. Ela, com certeza, no passado mais remoto, havia feito algo também injusto e cruel, que fez, como ela mesma constata aqui, ela se redimiu perante a própria consciência, como nós vimos o caso de Ciro, né? Célia é muito mais evoluída que Ciro, mas Ciro também estava num processo de reparação, reencarnou só nesse período que ele esteve com Célia, esteve com ela durante 3 vezes, primeiro desencarnando jovem ainda, depois ele desencarnando bebê, depois desencarnou crianças ainda com, muito provavelmente, 5, 6 anos. Essas desencarnações eram necessárias porque ele havia suicidado, matado muita gente, suicidado, numa existência anterior a que ele tinha sido Ciro. No entanto, gemeu o tribuno em voz amarga. Ela era boa e humilde, carinhosa e justa. Além do mais, sinto que fui impiedoso, pelo que experimento agora as mais rudes acusações da própria consciência. Então, Ovídio estava num sentimento de remorso, que não é um ato de autoconsciência. Nós somos convidados ao arrependimento e à autoconsciência para poder reparar os nossos débitos. Então, aqui ele fala de 3 virtudes de Célia: humildade, carinho e justiça. Célia trazia uma profunda justiça já desenvolvida enquanto virtude. A humildade nem se fala, o amor carinhoso, são virtudes muito significativas que ela já trazia dentro de si. E como se quisesse transmitir ao interlocutor a imagem exata das suas reminiscências, o filho de Quinéio Lúcio acrescentou, enxugando as lágrimas: se a visses, irmão, no dia fatídico e doloroso, concordarias, certo, em que minha desventurada Célia era uma ovelha imaculada a caminhar para o sacrifício. Aqui a constatação, né? Ela sai com a roupa do corpo, devido ao supremo sacrifício em prol da mãe e do próprio pai, que teria cometido um crime, matado a mãe por ter sido infiel sem nunca ter sido, na verdade por causa da calúnia. Não poderia esquecer o seu olhar pungente ao afastar-se do aprisco doméstico
ao segregar-se do santuário da família, honrado sempre pela sua alma de menina, com os atos mais nobres de trabalho e renúncia. Recordando esses fatos, vejo-me qual tirano que, depois de se abandonar a toda sorte de crimes, andasse pelo mundo mendigando a própria justiça dos homens, de modo a experimentar o desejado alívio da consciência. Então ele estava aqui nessa situação com muito remorso, como ele diz aqui, mendigando a própria justiça, como se fosse um mendigo mendigando a própria justiça dos homens, devido à ansiedade de consciência que ele estava mergulhado. Ouvindo-lhe as palavras, a jovem chorava copiosamente, dando curso às suas próprias reminiscências, eivadas de dor e de amargura. Quando o pai fala sobre a saída dela, anos antes de casa, ela chora porque ela mergulhou naqueles fatos vividos muito tempo antes. Sim, irmão, continuou o tribuno angustiado. Sei que chorais pelas desventuras alheias. Sinto que as minhas provas tocaram igualmente o vosso coração. Mas dizei-me, que deverei fazer para encontrar de novo a filha bem-amada? Será que também ela tenha buscado o céu sob o látigo das angústias humanas? Que fazer para beijar-lhe um dia as mãos antes da morte? Aqui as perguntas que ele faz, e ela, podendo atender ao desejo dele, ela sente que não deveria fazê-lo, não deveria se revelar como filha dele. E nós vamos saber por que não hoje, mas no próximo encontro, o porquê disso tudo. Essas perguntas dolorosas encontravam tão somente o silêncio da jovem, que chorava comovida. Breve, porém, como tomada de súbita resolução, acentuou: meu amigo, antes de tudo, precisamos confiar plenamente em Jesus, observando em todos os nossos sofrimentos a determinação sagrada de uma sabedoria e bondade infinitas. Não desprezemos, porém, o tempo a lastimar o passado. Então, aqui a orientação muito clara que todos nós, todo o ser que errou, não deve ficar lamentando o passado, mas focar no arrependimento e na reparação, com o olhar para o futuro, para o sentido profundo da vida. Deus abençoa os que trabalham, e o Mestre prometeu amparo divino a quantos laborem no mundo com perseverança e boa vontade. Se ainda não reencontrastes a filhinha carinhosa, é necessário dilatar os laços do sangue, a fim de que eles se conjuguem nos laços eternos e luminosos da família espiritual. Então, aqui a reflexão muito profunda que Célia faz com Elvídio Lúcio, né? A questão de que o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a evitar, quando encontrava alguém que tinha errado, ele dava as orientações para que a pessoa evitasse continuar no erro, mas não condenava o erro, nem principalmente aquele que errou. Então, essa é a orientação de Jesus. Então, de nós buscarmos que, na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para a casa do pai, praticamente sem nenhum mérito, nenhum recurso, e recebe o amparo do pai, que o beija e o abraça, simbolizando
a lei de misericórdia que nos acolhe a todos, para que nós possamos nos dignificar depois de ter cometido equívocos. Deus velará por vós, desde que, para substituir o afeto da filha ausente, busquei estender o coração a todos os desamparados da sorte. Há milhares de seres que suplicam uma esmola de amor ao semelhante. Então aqui ela começa a dar orientações para o Ovídio Lúcio, para que ele superasse as angústias que estava vivendo, o conflito de consciência que ele estava vivendo. Debalde mostra os braços nus aos que passam, felizes pelos caminhos floridos de esperanças mundanas. Conheço Roma e o turbilhão de suas misérias angustiosas. Ao lado das residências nobres das Carinas e dos edifícios soberbos do Palatino e dos bairros aristocráticos, há os leprosos da Suburra, os cegos do Velabro, os órfãos da Via Nomentana, as famílias indigentes do Trastevere, as negras misérias do Esquilino. Então aqui ela fala dos pobres de Roma. Os ricos eram minoria, como ainda é hoje. E os pobres, os miseráveis da cidade, por toda parte, e que tinham muito pouco socorro, que não havia socorro governamental, não havia, e eram pessoas que pereciam, muitas vezes de fome, de doenças, né, como era comum nessa época. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos, ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abrace-nos com os miseráveis, abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Então, a orientação para acolher as pessoas pobres, carentes, miseráveis de Roma em prol da própria filha, como se fosse para a própria filha. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Então aqui ela fala da caridade material. Ovídio Lúcio, muito rico, poderia fazer muita caridade material, mas o mais importante não era a caridade material, era a caridade moral, que é esse sentimento que nos faz sentir compaixão de nós mesmos, do próximo como a nós mesmos, que nos auxilia a sermos benevolentes, a focar no perdão, como está em O Livro dos Espíritos, que a verdadeira caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso tudo começa conosco, a benevolência para conosco, o perdão e a indulgência com as nossas imperfeições. Se nós não fizermos conosco, nós não temos como fazer aos outros. Amemos muito. Todos os apóstolos do Senhor são unânimes em declarar que o bem cobre a multidão de nossos pecados. Toda vez que nos desprendemos dos bens deste mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devoram as energias terrestres. Então aqui a orientação muito clara, né? O amor cobre uma multidão dos nossos pecados, dos erros praticados, o bem, o amor, a prática das virtudes. É isso que Deus quer de nós, e não amor a que nós soframos, que nós sejamos punidos, como Ovídio Lúcio está querendo, desejando aqui. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti os nus, protegei os orfãozinhos. Todo o bem que fizermos ao desamparo
ao desamparado, constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Todas as orientações necessárias para Ovídio Lúcio prosseguir no trabalho cristão. Um dia nos reuniremos na verdadeira pátria espiritual, onde as primaveras do amor são infindáveis. Lá ninguém nos perguntará pelo que fomos no mundo, mas seremos inquiridos sobre as lágrimas que enxugamos e as boas ou más ações que praticamos na estância terrestre. Então aqui Célia fala uma questão muito significativa. Tudo que nós fazemos está registrado na nossa consciência. Então tudo está na nossa consciência, e a nossa consciência, quando nós nos perguntarmos o que nós fizemos da existência, o que importa são as lágrimas que nós enxugamos, as boas ações que realizamos. Se tivermos más ações e essas ações feriram outras pessoas, nós somos convidados à reparação. A própria ação do bem, as lágrimas que enxugamos, já são reparações dos erros praticados no passado. E de olhos fixos, como a vislumbrar paisagens celestes, prosseguia. Sim, há um reino de luz, onde o Senhor nos espera nos corações. Façamos por merecer-lhe as graças divinas. Aqui fala sobre a vida futura, sobre o reino de Deus e a sua justiça que está dentro de nós. E que quando nós desencarnarmos, estaremos sentindo o significado disso dentro de nós mesmos. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Lá não mais choraremos em noite escura, como acontece na terra. Um dia perene banhará a fronte de todos os que amparam e sofreram nas estradas espinhosas do mundo. Harmonias sagradas vibrarão nos espíritos eleitos que conquistarem essas moradas cariciosas. Aqui ela fala das colônias espirituais que existem no mundo espiritual, que sempre existiram, e que são habitadas por pessoas que já estão no processo de redenção de si mesmos. Que não faremos nós para alcançar esses jardins de delícia, onde repousaremos das realizações divinas do Cordeiro de Deus? Mas para penetrar essas maravilhas temos de início o trabalho de aperfeiçoamento interior, iluminando a consciência com a exemplificação do Divino Mestre. Então aqui ela fala das colônias que ela coloca como jardins de delícia, colônias espirituais, onde aqueles que fizeram esforços para exercitar as virtudes do Cristo dentro de si mesmos, acabam por estar indo se reabastecer para novas existências corporais e exercícios do amor. Havia no olhar do irmão Marinho um clarão sublimado, como se os olhos mortais estivessem descansando nesse país da luz, formoso e fulgurante, que as suas promessas evangélicas descreviam. Lágrimas serenas deslizavam-lhe dos olhos calmos, selando a verdade das suas palavras. Ovídio Lúcio chorava sensibilizado, sentindo que as sagradas emoções da jovem lhe invadiam igualmente o coração, num divino contágio. Irmão Marinho, disse a custo, presinto a realidade luminosa dos vossos conceitos, e por isso trabalharei indefesamente, a fim de obter a precisa paz de consciência e poder meditar na morte com a beleza de vossas concepções. Praticarei o bem doravante sobre todos os aspectos e por todos os meios ao meu alcance, e espero que Jesus se apiede de mim.
Então, as orientações de Célia ao seu pai surtiram efeito. Então, ele decide por realizar o bem para entrar no processo de paz de consciência. Ele que estava nessa ansiedade de consciência, se sentindo profundamente culpado, decide por transformar a ansiedade de consciência em paz de consciência. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, a meditar sobre a vida, sobre o sentido da vida, e é somente a prática de virtudes em todos os aspectos, praticar o bem a nós mesmos e ao próximo como nós mesmos, que oferece para nós a paz de consciência. Certo, o Divino Mestre nos ajudará, concluiu a jovem, acariciando-lhe os cabelos brancos. A noite adiantada e Célia, deixando o coração paterno banhado de consoladoras esperanças, recolheu-se ao mísero cubículo onde, desfeita em pranto, rogou a Quinéio Lúcio a esclarecesse naquele transe difícil. Por isso que o afeto filial se apossava de suas fibras mais sensíveis. Então ela novamente recorre ao avô, e o avô vai conversar com ela, ele vem para conversar. Sorrindo, piedoso e calmo, o espírito do velhinho correspondeu-lhe às súplicas, dizendo do seu intenso agradecimento a Deus por ver o filho entre as luzes cristãs, mas advertindo que a revelação da sua identidade filial era, naquelas circunstâncias, inaproveitável e extemporânea, encarecendo aos seus olhos a delicadeza da situação e as realizações do porvir. Aqui, no próximo encontro, vai ficar claro por que foi importante Célia não ter se revelado. Porque o Vídio Lúcio, ele volta para Roma e ele vai realizar todas as ações de benemerência, de caridade material, que ele, com a riqueza dele, tinha condições de fazer. Mas se Célia se declarasse filha dele, o irmão Marinho se declarasse como Célia, ele provavelmente ficaria lá em Alexandria, junto dela até o final da vida, e de uma forma inútil. Dessa forma, sem saber, ele recebe as orientações da filha, e nós vamos ver todo o desfecho dessa realidade no nosso próximo encontro. Fortalecida e encorajada, Célia preparou a primeira refeição da manhã, que o tribuno ingeriu sentindo um novo sabor e experimentando as melhores disposições para enfrentar de novo a vida. Então, ele que estava desistindo da vida, resolve por vivenciar uma vida de excelente qualidade. Sabendo da sua antiga predileção pelo ambiente rural, o irmão Marinho levou a visitar o horto extenso, onde, à custa de seus esforços e trabalhos ingentes, o mosteiro de Epifânio possuía um verdadeiro parque de produção sadia e sem preço. Nos grandes talhões da terra elevavam-se árvores frutíferas cultivadas com esmero, salientando-se as seções de legumes e a zona bem cuidada onde se alinhavam animais domésticos. Sob as ramagens frondosas descansavam cabras mansas a confundirem-se com as ovelhas de lã clara e macia. Além pastavam jumentas tranquilas, e de quando em quando nuvens de pombos passavam alto em revoada alegre. Entre as verduras brincavam os fios móveis de um grande regato. Em tudo observava Elvido Lúcio cuidadosa limpeza, convidando o homem à vida bucólica, simples e generosa. De espaço a espaço, encontrava um velhinho humilde ou uma criança sadia, que o irmão Marinho saudava com um gesto de ternura e bondade. Fundamente impressionado com o que via, o filho de Quinéio Lúcio acentuou comovidamente: esse horto maravilhoso dá-me a impressão de um quadro bíblico.
Entre estas árvores respiro o ar balsâmico, como se o campo aqui me falasse mais intimamente a alma. Esclarecei-me quais os vossos elementos de trabalho, quanto pagais aos trabalhadores dedicados que devem ser os vossos auxiliares? Nada pago, meu bom amigo. Nada pago, meu bom amigo. Cultivo este horto há muitos anos, e é daqui que se abastece o mosteiro, do qual tenho sido modesto jardineiro. Não tenho empregados. Meus auxiliares são antigos moradores da vizinhança, que me ajudam graciosamente quando podem dispor de alguma folga. Então, Célia construiu tudo isso sozinha, tinha os amigos que vinham para ajudar, as crianças da escola que ela criou, mas basicamente ela construiu tudo aquilo com o esforço dela. Os demais são crianças da minha modesta escola, fundada há mais de 5 anos, para satisfazer as necessidades da infância desvalida dos povoados mais próximos. Mas que segredo haverá nestas paragens, clamou Elvídio, respirando a longos haustos, para que a terra se mostre tão dadivosa e exuberante? Não sei, disse o irmão dos pobres com singeleza. Aqui tão somente amamos muito a terra. Nossas árvores frutíferas nunca são cortadas, para que as recebamos as suas dádivas e as suas flores. Os cordeiros nos dão a lã preciosa, as cabras e as jumentas o leite nutritivo, mas não os deixamos matar nunca. As laranjeiras e oliveiras são as nossas melhores amigas. Às vezes é a sua sombra que fazemos nossas preces nos dias de repouso. Somos aqui uma grande família e os nossos laços de afeto são extensivos à natureza. Fornecendo as explicações que Ovídio aceitava atenciosamente, enumerando fatos e descrevia episódios de sua observação e experiências próprias, imprimindo em cada palavra o cunho de amor e simplicidade do seu espírito. Um dia explicou com um sorriso infantil: observamos que os cabritos mais idosos gostavam de perseguir os cordeirinhos mansos e pequeninos. Então as crianças da escola, recordando que Jesus tudo obtinha pela brandura do ensinamento, resolveram auxiliar-me na criação das ovelhas e das cabras, construindo para isso um só redil. Ainda pequenos, uns e outros, filhos de mães diferentes, eram reunidos em todos os lugares, e com o amparo dos meninos, levados às nossas preces e aulas ao ar livre. As crianças sempre acreditaram que as lições de Jesus deviam sensibilizar os próprios animais. Eu as tenho deixado alimentar essa convicção encantadora e suave. Os resultados foi que os cabritos brigões desapareceram. Desde então, o redil foi um ninho de harmonia, crescendo juntos, comendo a mesma relva e sentindo sempre a mesma companhia. Uns e outros eliminaram as instintivas aversões. Por mim, observando essas lições de cada instante, fico a pensar como será feliz a coletividade humana quando todos os homens compreenderem e praticarem o Evangelho. Então, muito interessante as reflexões de Célia, né? Os animais, eles captam a energia humana. Então, o fato dos animais também participarem das explanações do Evangelho gerava essa calma. E aqui a ilação que ela faz, né, de todos os homens, ao dia que todos realmente compreenderem e praticarem, né? Não é só compreender intelectualmente, mas não praticar os ensinamentos de Jesus, nós teremos uma humanidade feliz,
Isso só vai acontecer quando a Terra se transformar num mundo de regeneração. O tribuno ouviu a historieta na sua radiosa simplicidade, com lágrimas nos olhos. Fixando o interlocutor, Elvídio Lúcio os acentuou, deixando transparecer um brilho novo no olhar. Irmão Marinho, estou compreendendo agora a exuberância da terra e a maravilha da paisagem. Todos esses feitos são um milagre de devotamento com que vindes consagrando todas as energias à terra benfazeja. Tendes amado muito, e isso é essencial. Por muitos anos fui também homem do campo, mas até agora venho explorando o solo apenas com interesse comercial. Agora compreendo que doravante devo amar também a terra, se algum dia regressar à lavoura. Hoje entendo que tudo no mundo é amor, e tudo exige amor. Aqui a constatação de Elvídio Lúcio, muito interessante, né? O amor movimenta o universo. Nós fomos criados por amor e para manifestar o amor de Deus no universo. Quando nós exercitamos o amor, tudo flui na nossa vida. A jovem ouvia as considerações paternas elevada nas suas esperanças. 3 dias ali ficou Elvídio Lúcio, a edificar-se naquela paz inalterável, horas de tranquilidade suave, em que todas as amarguras terrestres, como por encanto, se lhe aquietavam no íntimo do coração entristecido. É por isso que Célia, não, a pedido de Quinéio Lúcio, não se revelou, porque senão ele ficaria para sempre ali e ficaria sem construir no final da existência dele a paz de consciência que ele anelava. Por vezes, Célia teve ímpetos de lhe comunicar as carinhosas emoções do seu coração filial, e contudo, estranha força parecia coartar-lhe a vontade, dando-lhe a entender que ainda era prematura qualquer revelação. E exatamente os benfeitores, principalmente Quinéio Lúcio, a impedia de falar para não gerar uma estagnação, né? Não que ela seria responsável por isso, mas o Elvídio Lúcio não voltaria para Roma se ela tivesse se revelado. Por fim, ao despedir-se mais fortalecido e confortado, o tribuno falou: Irmão Marinho, parto com o espírito tocado de novas disposições e de outras energias para enfrentar a luta e as tristes expiações que me competem na terra. Rogai a Deus por mim, pedi a Jesus que eu tenha o ensejo e a força de pôr em prática os vossos conselhos. Volto a Roma com a ideia do bem a cantar-me na alma. Seguirei vossas sugestões em todos os passos. E nesse escopo é bem possível que o Senhor satisfaça as minhas justas aspirações paternas. Logo que possa, regressarei para abraçar-vos. Jamais poderei esquecer o bem que me fizestes. Então esse bem maior pedia isso, que ele retornasse a Roma e fizesse tudo aquilo que Célia havia sugerido para ele, e que de fato ele fez. E no nosso próximo encontro nós vamos ver os detalhes disso tudo. Ela tomou-lhe então a destra e beijou-a de olhos úmidos, enquanto o tribuno considerava comovido aquele gesto de humildade. Ansiosamente deteve-se a contemplar o carro que o transportava de volta a Alexandria, até que ele sumisse ao longe numa nuvem de pó. Fechando-se então no seu cubículo, abriu uma pequena caixa de madeira trazida de Minturnes, na qual guardava a túnica com que saíra de casa no dia amargurado do seu exílio.
Entre as poucas peças repousava a pérola que o pai lhe trouxera da Fócida, única joia que lhe ficara depois de totalmente espoliada pela criminosa ambição de Atéria, e revirava nas mãos entre lágrimas os objetos antigos e simples de suas cariciosas lembranças. Elevando-se em prece a Deus, rogou não lhe faltasse as energias indispensáveis ao cumprimento integral de sua missão. No nosso próximo encontro, nós vamos ver a Célia cumprindo com a sua missão completamente, o reencontro definitivo com seu pai, com a conclusão da sua missão, a sua morte no corpo físico, o retorno para a dimensão espiritual e todo o desdobramento dessa vida ímpar que ela, lá nos 100 e poucos anos depois de Jesus, se torna esse exemplo de convicção cristã, de fé, de trabalho do bem, que todos nós somos convidados a realizar. Então vamos, nesse momento, agradecer a Jesus o seu amparo. Mestre amigo, ampara-nos, Senhor, para que possamos colocar em prática os ensinamentos do seu Evangelho de amor. Que possamos, Senhor, nos libertar da preguiça moral e exercitar cada vez mais as virtudes que nos tornam pessoas melhores. Se conosco nesse ideal, Senhor, ampara a todos nós, a toda a humanidade, hoje e sempre. Gratidão por tudo, Senhor. Gratidão pela vida. Que assim seja. Uma boa noite para todos nós. Lembrando que na semana que vem nós não temos um encontro, que é a primeira terça-feira de fevereiro. Nós vamos concluir o estudo a respeito de Célia e Irmão Marinho na segunda terça do mês de fevereiro. Então, muita paz, muito amor e nos vemos em fevereiro.